Ela ali na porta, ela que eu desejei a paz do Senhor para ela, eu desejo duas vezes. Se os irmãos de missão, alguém falava assim, quando a gente deseja a paz do Senhor para alguém e alguém retribui, a paz volta. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé para nós fazermos oração, para dar bênção ao cura e princípio. Amém? Querido Deus, amado Pai, estamos na Tua presença, Senhor, para Te adorar, Senhor, para louvar o Teu santo e poderoso nome, para aprender da Tua palavra também, Pai. O Senhor já nos abençoou com um dia, Senhor, já nos protegeu de todo mal, cuidou de cada um de nós e nos permitiu, meu Deus, que viéssemos à Tua casa para Te adorar e aprender de Ti. Abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, do pai que se dispôs a estar na Tua casa, Senhor. Abençoe a vida dele, a família, meu Deus. Esteja com cada um dos irmãos que aqui estão, Pai. Peço por aqueles que não vão poder estar conosco. O Senhor venha abençoar, meu Deus, da mesma forma, meu Pai. Abençoe, meu Deus, a cada um. É a minha oração no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Você está louvando o hino? Eu já peço para o irmão ali estar louvando o outro, né? Hino 244. Hino 244. Vamos louvar com todo amor e alegria, como diz o irmão Ailton, é para nosso Senhor. Amém? Louvai a Jesus amoroso, na cruz dos pecados levou, que nos enche santo gozo, com sangue no céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu louvo, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão. Um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu louvo, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mas terá proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu louvo, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz
seu santo nome, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos para louvando 545. É um hino muito conhecido, porque ele vive. Amém? Deus enviou seu Filho para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vive, posso crer no amanhã. Porque vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sempre lembrando, terei vitória e terei na glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus Jesus, que vivo está. Glória a Deus. As palmas vão subir. Glórias a Deus. Vamos estudar a palavra? Nós temos um privilégio, muitas vezes nós não aproveitamos, né? Estudar a palavra, poder andar com ela debaixo do braço, né? Eu lembro de uma pregação do pastor
pastor missionário, que ele estava num país que era proibido, até mesmo se ter uma Bíblia. E ele comentando que quando chegou lá, começou a distribuir algumas Bíblias, e entre as pessoas que ele distribuiu, uma mulher, quando pegou a Bíblia dele, na mão dele, ela abraçava a Bíblia, beijava a Bíblia, e contou que entraram na casa dela, pegaram a Bíblia, tacaram fogo. Há muitos anos que ela não via um versículo da Bíblia. Nós possamos dar valor a esse privilégio que nós temos, apesar de um país que nós vivemos com muita injustiça, né, muita corrupção, nós, graças a Deus, temos esse privilégio de poder estudar a palavra. Né? Minha esposa vai estar fazendo estudo. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias, irmãos, em Gênesis 17. Gênesis capítulo 17, apenas o primeiro versículo. Amém? Amém. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu. Ele não sonhou, ele não teve uma visão assim, sabe quando às vezes você é meio arrebatado, às vezes tem uma visão, não foi sonho, não foi uma situação diferente, mas está escrito aqui: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te dou graças, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos, Senhor Deus, de estar aqui na casa do Senhor, de estarmos reunidos aqui, Senhor Deus, em comunhão uns com os outros e contigo, para estudar, Senhor Deus, um pouco mais a tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor Deus, o perdão pelos meus pecados, a graça, Senhor Deus, a sabedoria do Senhor, para poder, Senhor Deus, ensinar um pouquinho da Tua palavra, Pai, daquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Peço que o Senhor também dê graça, Senhor Deus, entendimento aos irmãos, para que também possam aprender um pouco mais da palavra do Senhor nessa noite. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, guardar nossos corações para não pecar contra o Senhor e a viver a tua palavra, para que então assim o teu nome seja exaltado, engrandecido e glorificado através das nossas vidas. Seja conosco nessa noite, Pai, Senhor, oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então a palavra do Senhor aqui diz que Deus apareceu, o Deus Todo-Poderoso. A gente fica imaginando, né? Um Deus Todo-Poderoso olha para um homem que até então um homem comum, como cada um de nós aqui, né? Que já tinha ouvido a voz do Senhor quando disse para ele: sai da terra da tua parentela, vai para onde eu te mando, né? Eu vou te mostrar em um lugar, você só sai. Aí existe a diferença, né? Que muitas vezes Deus fala com a gente não dá tanto ouvido assim, não, como se sai. Aí a gente fica, eu sou muito assim, pastor Mike. Nossa, o senhor Mike está falando coisa na minha cabeça. Glória a Deus, que eu acho assim, você não deve viver só dessa forma, mas acho que é uma certa prudência que a gente tem que ter também, porque se aqueles vão assim, porque Deus falou e já sai espalhando, né? Calma. Você está falando de Deus, é o Todo-Poderoso, né? Então, espera Deus ter confirmação dele para depois você sair falando, para depois você sair fazendo, né? Então, é uma certa prudência, mas você também não pode ficar só nessa de, né? E Deus já está desenhando para você o que quer você fazer, e você ainda está achando que é coisa da cabeça.
Mas glória a Deus. Então Abraão, ele ouve a voz do Senhor, então ele sai da terra, da sua parentela e vai caminhando até onde Deus o queria guiar, até a terra prometida. Não é diferente de nós hoje, né? Nós também estamos caminhando rumo à terra prometida, que é o céu. Mas aqui a palavra do Senhor fala assim, anda na minha presença. Isso é perfeito. Perfeita a palavrinha, né? Para nós, que está tão longe, né? Mas se nós andarmos na presença do Senhor, é possível. Mas não é possível por nós. É possível porque a presença dele está em nós. Então aí nós conseguimos, né? Então vamos lá. Deus se mostra interessado. O título que eu coloquei nesse estudo é um convite de Deus. Né? É um convite que Deus fez a Abraão. Anda na minha presença. Você andando na minha presença vai ser perfeito. Vai ficar do jeitinho que eu quero. Né? Então o Senhor diz isso para nós, né? Hoje. Anda, igreja, anda na minha presença. Vocês vão ser perfeitos, vão ser do jeitinho que eu quero que vocês sejam. É que nem um pai ensinando, educando o filho, que faz desse jeito, vai estar certinho. Né? Não vou chamar a tua atenção, não vou puxar a tua orelha, não vou pôr você de castigo. Né? E você vai ser o filho que eu sonho que você seja. Ou sonho, né? Amigos que é pai, que é mãe, ou sonho, né? Falar isso pro filho, que anda na minha presença, do jeito que a mãe vai ensinando, você vai ser o filho. Sabe que filho, sabe que o filho fazendo errado, a gente, ó, tem um dedo com eles, né? A gente vem fazendo tudo certinho, belezinha, glória. Vamos sonhar, né? Deus realiza sonho. Deus se mostra interessado em fazer, estabelecer uma aliança com Abraão. Um homem comum, uma pessoa como qualquer outra, né? Com seus erros, acertos, defeitos, qualidades. Nessa história, Deus convida Abraão a andar na sua presença e estar continuamente diante de Deus. Primeiro ponto que nós vamos estudar, a presença de Deus é uma verdade absoluta, é real. É real. Né? A gente fala isso lá fora, mas como assim Deus falou com Abraão, né? Para quem não tem muito contato com a Bíblia, não tem muita fé, assim, não vive muito isso, né? Porque, infelizmente, nós ainda somos de uma geração que, ainda que tínhamos fé em coisas assim que não é o Senhor, existia uma fé. Hoje parece que não está existindo fé em nada. Né? Não está tendo fé em nada. As pessoas não acreditam em nada. É dela própria, no dinheiro e pronto. Né? Então, você falar que é surreal para ele você dizer que Deus falou com Abraão, anda na minha presença ser perfeito. Né? Não dá, parece que não assimila, né? Por não ter sido criado com essa coisa da existência da fé, de que existe um Deus. Então, a presença de Deus é uma verdade absoluta. Gênesis capítulo 17, versículo 1 que a gente leu, anda na minha presença. Quando estamos falando de Deus estar presente, estamos pisando em um terreno da mais absoluta verdade. Não é fruto de sonho ou imaginação. Não é ficção, é um fato. Abraão não estava sonhando, ele não estava delirando, ele não estava em transe, né? E nem estava anestesiado. Ele estava acordado no mais perfeito juízo quando Deus falou com ele. Anda na minha presença. Desde o início, né, em Gênesis, Deus mostra esse interesse que seus filhos andem em sua presença e permaneçam nela. O convite parte de Deus. Deus faz esse convite a Abraão. Né? O desejo inicial está no coração do nosso Pai. Né? Anda na minha presença. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós hoje. Anda na minha presença, gente. Gênesis 3, versículo 8. Quem achar pode ler, por favor. Quando ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. No comecinho do versículo fala, ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Adão e Eva, né, viviam no paraíso,
Deus tinha o prazer na viração do dia e lá ter um momento de comunhão com eles, de estar presente na vida de Adão e de Eva. Né? Isso mostra o interesse que Deus tem em ter comunhão conosco. Né? Desde o começo, Deus tinha essa preocupação. Não é que Deus era carente e precisasse de nós, é que Deus sabe que nós precisamos dele. Nós precisamos da presença de Deus. Né? Então, mostra desde o início essa importância que Deus dá, dele estar presente, dele querer fazer parte da nossa vida. Né? Mateus 28, 20. Quem achar pode ler. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vimos no Antigo Testamento, né, Deus falando da sua presença, da importância da sua presença, e aqui, Mateus 28, 20, ele dizendo que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, mostra que não mudou. Quando Jesus vem, mostra que ainda é importante que andemos na presença do Senhor e que Ele faz questão de estar conosco. Né? Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, 1 a 12. Isso, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todo. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me envolverão, e a luz ao redor de mim se fará a noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Essas palavras revelam um Deus que está presente em todo tempo, em todo lugar, para proteger, para livrar, abençoar, corrigir e disciplinar. A presença de Deus, então, é algo real. Não é uma coisa surreal, não é uma coisa, como eu disse no início, uma coisa da nossa cabeça, da nossa imaginação, que os ateus costumam dizer que é o nosso amigo imaginário. Não é não, ele é real, né? E aqui esse salmo fala muito disso, que Deus nos conhece, que Deus nos sonda, que Ele sabe todas as coisas. Então essas palavras revelam que Deus está presente em todos os lugares, né? Em todo o tempo, protegendo, livrando, abençoando, corrigindo e disciplinando como um bom pai que Ele é. Né? Então a presença de Deus, ela é real. O segundo ponto, a presença de Deus tranquiliza o coração. E como tranquiliza, né? Tem dia que a gente está com o coração muito só o sangue de Jesus. Eu não sei, acredito que aconteça com os irmãos, né? Que não é diferente, mas tem dia que a gente está angustiado, né? Tem dia que o coraçãozinho está pequeno, apertado. E o lugar que a gente encontra refrigério é no joelho. É quando a gente vai buscar a presença de Deus. Então, a presença de Deus,
ela tranquiliza o coração. O que nos permite permanecer tranquilo, ainda que o inferno se mobiliza ou se levanta contra nós, é a presença de Deus. Por isso, Deus nos convida a andar na sua presença. Deus sabe que nós precisamos estar na presença dele. Deus sabe que se nós não estivermos na presença dele, nós não dá conta. Né? Não adianta nós só levantar a mão, aceitar Jesus, mas se nós não andar na presença do Senhor, nós não conseguimos chegar até o final. Né? Para rapidinho, não precisa muita coisa não. Né? Rapidinho nós desiste, rapidinho nós para. É só o inimigo bater o pezinho, nós já estamos, não quer mais não. Andando na presença do Senhor, a gente ainda pensa nisso. Nos esforçando para estar na presença do Senhor, a gente ainda pensa em desistir muitas vezes, né? Mas a graça do Senhor é maior, né, na nossa vida. Então, o que nos permite permanecer tranquilo, ainda que o inferno se levanta contra nós, é a presença de Deus. Por isso, Deus nos convida a andar na sua presença. O hino 578, pastor, põe para nós aí o refrão desse. Vamos lá. 578. Só o refrão, pastor. O irmãozinho vai contar para nós. Não tem jeito, não. Vamos lá, vamos cantar aqui. Quem sabe você não foi. As ondas venham derramar, sossegar, sejam encapelados no mar, ainda os homens o gelo no mar, as águas não podem andar, e leva o Senhor e o sangue, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco para nos salvar, sim, sossegai. É isso que o Senhor diz para nós quando nós vamos se levantar. Isso é a presença de Deus. É você estar no meio do mar desse jeito aí, revolto, e você está na presença de Deus e o seu coração está tranquilo. É isso que faz o nosso coração ficar tranquilo. Né? Então, esse hino fala muito, né? Encaixa muito aqui nesse ponto de que a presença de Deus tranquiliza o nosso coração. Por essas e por outras que o Senhor nos convida a andar na sua presença. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. Quem achar pode ler, por favor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, até aqui eu te mostrarei. E partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei e descerei o teu nome, e tu serás uma vez. O 4. Isso. Abraão demonstrou tranquilidade quando partiu de sua terra natal, rumo ao desconhecido, pois sabia que a presença de Deus ia diante dele. Só sabendo disso, você saía da terra, da sua terra, no meio da sua família, ir para um lugar sem destino, que você ainda não tinha destino marcado. Não, você vai sair daqui de Pouso Alegre e vai lá para o Pinhonhão. Não, você vai sair de Pouso Alegre, você vai, você só vai. Como é que vai? Se não tiver a presença de Deus, se você não tiver essa confiança que a presença de Deus está na sua vida, como é que você só vai? Né? Então, a presença de Deus, né, que trouxe essa tranquilidade para que Abraão obedecesse sem questionar Deus. Deus vai para onde? Quando é para ir? Mas até onde eu vou? Para ficar ou para ir só e foi bom? A gente faz isso.
Senhor, é para falar mesmo? Senhor, é para pregar isso mesmo? Mas ele não perguntou. Hã? Aí mesmo. É para ir mesmo? Mas é para ir, eu vou, eu volto, eu vou e faço o quê? Não, filho, você só vai. Conforme eu for querendo que você faça, eu vou falando. Aí a gente questiona tanto Deus, né? A gente questiona tanto o Senhor. E Deus nos ajude a ter esse exemplo de pai da fé, que não é à toa que ele é o pai da fé, né? A ter essa presença de Deus em nós e a ter essa confiança de que Deus está no controle de todas as coisas para que nós possamos ter esse coração tranquilo. Deus falou, eu obedeço, eu não questiono. Né? Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Mais uma situação de coração tranquilo por conta da presença de Deus. Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que veio o céu aberto, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Estevão, quando estava sendo julgado, né? Ele estava ali nervoso. A Bíblia relata que ele estava nervoso. A Bíblia relata que ele estava ali. Se ele estava com medo, seria normal, né? No meio daquela situação que ele estava ali. Mas a Bíblia não relata isso. A Bíblia, muito pelo contrário, ela mostra uma tranquilidade, né? Que ele fala do que o Senhor fez, né? Ele testemunha de Jesus no meio daquela multidão que estava prontinha para matar ele, tanto é que eles fizeram. Mas o coração dele tranquilo por conta da presença, sabia que o pior que pudesse acontecer era acelerar a ida dele para o céu. Vou chegar mais rápido, vou chegar mais ligeirinho lá. Estevão demonstrou igual tranquilidade quando enfrentou centenas de pessoas enfurecidas que sentenciavam a sua morte. É só a presença de Deus que faz a gente estar com o coração tranquilo em meio a uma situação dessa que Estevão viveu. Salmo 91, versículo de 1 a 5, depois o 9 e o 15. Salmo 91, de 1 a 5, depois o 9 e o 15. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do braço da sangueira, da festa do pistola. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e roquel. Não temerás espanto noturno, nem certo que foi o dia. Que habita debaixo das asas do Senhor, que está na presença do Senhor, tem um coração tranquilo. Salmo 27, 1 e 3. Salmo 27, versículo 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e o Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Glória a Deus. Salmo 46, versículo 1 e 3. Depois, versículos 6 e 7. 46, 1 e 3, 6 e 7. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro e presente nas angústias. Ainda que as águas pujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua grandeza,
filhos se embranqueceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. A presença de Deus traz tranquilidade. O meu esposo já testemunhou aqui da época que a Larissa, se não me engano, acho que ela Tamarim de São Paulo foi menor, né? Quando ele era tesoureiro lá no Cruzeiro do Sul, e os ladrões foram até lá em casa, pegou a gente e colocou a gente na van, e a gente passou para essa rua que é 1 milhão, para ir até o escritório para poder pegar o dinheiro que eles queriam. Eu lembro, irmãos, eu não sei nem se meu esposo lembra disso, mas eu lembro que eu temia muito por conta da minha filha, né? Um bebezinho, a gente sabia o que ia acontecer, e eu tinha medo dela chorar e perturbar a cabeça daquele ladrão, né? Não sabia a reação dele se ela acordasse e começasse a chorar. E eu lembro que o meu esposo, ele me abraçava junto com ela, no meu colo, e ele falava assim para mim: não fica com medo, porque Deus está aqui. Eu não sei se você lembra disso, amor. E foi o tempo todo, ele sussurrava no meu ouvido assim: não tenha medo, porque Deus está aqui. E realmente a presença de Deus está. Porque eles não fizeram nada para nós, tanto é que no depoimento da delegacia, o delegado falou assim: mas não tem nada, ele não tem nada. Mas não existe ladrão bonzinho. E eu pensava: eu não vou pregar para esse homem, porque eu ainda não tenho situação para isso, eu não sei como é isso. Mas eles não são bonzinhos mesmo, mas o meu Deus é muito bom. E a minha filha não acordou, no momento nenhum ela acordou. Então, assim, realmente era a presença de Deus. E a presença nós podemos assim, viver isso, ter prova disso. Que numa situação adversa dessa, difícil dessa, né, de medo, de temor, né, você está na mão de pessoas que não têm nada, né, a presença de Deus tranquiliza o coração. Né? E quando ele disse isso, realmente, ele ficava falando e aquilo foi acalmando, né? Meu coração não tive medo mais. Claro que depois tem o psicológico da gente, fica difícil, mas a graça de Deus é maior também, que também nos ajudou, mas nós podemos provar disso daqui, que a presença de Deus, ela tranquiliza o coração. Salmo 100, versículo 3 e 7. 3 e 7. Salmo 100, versículo 3 e 7. 100. Uhum. Fala assim, meu 3 aí. Lê, irmão, também, quem achar, hein? 3. Só 3, pode ler só 3. Amém, o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e deles somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Sabe por que podemos descansar em toda e qualquer situação? Porque somos o Senhor e ovelhas do seu Pai. O pastor cuida das suas ovelhas, ele dá a vida por elas, o Senhor já fez isso por nós. Né? Então, por isso que o meu e o seu coração pode ficar tranquilo em meio à situação adversa, em meio à situação difícil. Nós não estamos sujeitos a elas, nós não sabemos quando elas vêm, nem como elas vêm, nem com que intensidade essas situações vêm. Mas nós sabemos que na presença do Senhor o nosso coração pode ficar tranquilo. O outro ponto é: a presença de Deus nos convida à perfeição. Desfrutar da bondade de Deus, da sua proteção, do seu cuidado, do seu amor é muito bom. Mas há algumas condições e cláusulas que homem nenhum consegue cumprir, a menos que o próprio Deus assim o capacite. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim os velhos já passaram. Eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus nos diz que aquele que anda na presença de Deus muda e é transformado em uma nova criatura. As coisas antigas, ou seja, as nossas práticas antigas, são deixadas para trás.
né? Nós deixamos de fazer aquilo que a gente fazia antes de estar na presença de Deus. A presença de Deus nos transforma. A presença de Deus nos convida a ser perfeito. Mas porque nós conseguimos a perfeição, não, mas por conta da presença de Deus. Por causa dessa presença de Deus, a gente pensa mais no que vai falar, a gente pensa mais no que vai fazer, a gente pensa mais na atitude que vai tomar, a gente ora e pede a direção de Deus nas atitudes. Então, por isso, dá para conseguir uma perfeição, entre aspas, porque a palavra é forte, mas para nós é forte. A presença de Deus convida à perfeição. Na verdade, ela exige. Este convite não significa que Deus exija mais do que o homem pode dar, mas que ele nos capacita a ir além de onde nós estamos. Ele nos dá essa capacidade. A presença de Deus. Irmãos, é como o culto de quinta-feira. Não me acaba. Não quer que termine no culto que nem quinta-feira, não é aquela presença gloriosa de Deus, quando se sente a presença de Deus. Eu falo no culto porque foi assim o mais fresquinho para nós aqui, né? Mas quando você está na sua casa, você está orando, você está conversando com Deus, você está louvando, você está sentindo a presença de Deus, você está sentindo a presença de Deus, você não quer que acaba, você não quer que para, né? Então, assim, é por isso que nos convida, por isso que nos dá vontade de eu quero mais Deus. Eu quero mais dele, né? É como Ezequiel 47, não contentar com a água só no tornozelo, no joelho ou na cintura. Eu quero ir nas profundezas da presença de Deus, eu quero mais dele, ele tem mais para mim. Quanto mais você está na presença de Deus, mais você quer a presença de Deus, porque não é bom demais se sentir a presença de Deus. Aí você fica imaginando, minha parte é seu, né? Deus, eu fico daquele assim, nossa, eu vou passar agora para pouquinho. Não quero ir embora, não quero ir para cá, não quero ir para o céu. Não quero ficar isso, eu quero que pare isso, né? Essa alegria que enche a alma, enche o coração, você sai contagiado, né, irmão? Você sai cantando culto. Para quem nem sabe do culto direito, que nem interessa pelo culto, mas você sai falando, Deus, que se for, eu estava lá. Isso enche a alma da gente, né? Glória a Deus. Deus disse isso a Abraão e disse a cada um de nós. Anda na minha presença, porque andando na minha presença, você vai ser perfeito, você vai conseguir me agradar, você vai conseguir alegrar o meu coração. Então, anda na minha presença, eu te ajudo, naquilo que você precisa, eu te ajudo, eu estou aqui. Né? Como um pai cuidadoso e zeloso, filho, que você não consegue, eu te ajudo. Eu te capacito. Sabe? Quem não tem aqui aquela fraquezazinha, sabe? O meu esposo entrega aqui do nervosismo. Nós dois é carne, porque também a minha fraqueza também é a explosão. Né? Graças a Deus, eu tenho trabalhado muito na minha vida, na dele, então eu sou testemunha. 32 anos do lado desse mocinho. Tenho visto a obra do Senhor na vida dele e creio que em nome de Jesus eu tenho visto a minha também. É claro que de vez em quando ele dá uma sonhada, né? Glória a Deus. Jesus, Deus, Pai, nós. E até que nos ajudou o Senhor, né? É toda a glória do Senhor. Então todos nós temos uma fraqueza. Todos nós temos um pontinho ali que se mexer nele, você até esquece que você é templo do Espírito Santo. E aí você clama pela presença de Deus para que ela flore mais do que a sua própria vontade, a sua própria carne. Né? Então é a graça de Deus em nós. Por isso o Senhor nos convida, anda na minha presença, anda comigo. Você precisa chegar a um certo ponto de perfeição, e quando vai chegar nesse, a gente vai continuar aqui, porque senão vai estragar de novo. É que nem uma fruta fora da geladeira, fica muito tempo fora da geladeira, vai estragar. Nós fora da presença de Deus estraga, não presta, né? Por isso o Senhor nos convidou Abraão e convida cada um de nós, a igreja dele, anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Nós vemos aqui, viva como filho do rei. Não se misture, não se contamine com as impurezas e com as imundícies desse mundo. Nós vemos um exemplo muito grande disso com Daniel. Daniel, quando é levado, tirado, né, de Israel, levado para Babilônia.
E foi levado para lá. Qual é a posição de Daniel e dos outros três? Nós não vamos nos contaminar. Nós somos filhos do rei, e essa comida não é para nós, essa situação não é para nós, então nós não vamos nos contaminar. Eles sabiam quem era o pai deles. Eles não deixaram, não perderam a presença, por isso foram perfeitos, vamos dizer assim. Podemos assim dizer, por conta da presença de Deus. Né? E nós vemos onde foi que esses quatro chegaram. Né? Daniel foi o segundo daquele reino, um moço tirado como escravo, levado como escravo, chegar a ser o segundo nome naquela nação. Né? Então, é só a presença. É só a presença de Deus que faz isso. Mas por quê? Porque ele não abre mão da presença, então eu não vou me contaminar. Ele poderia comer? Poderia, não tinha nada, vamos dizer assim, de certa forma, se você fosse olhar, o que tinha a ver ele comer? Mas não, eu não vou me contaminar, porque vale mais para mim a presença. É um nada a ver? Eu posso fazer que não tem nada a ver? Ah, isso não dá nada, não tem nada a ver. Viva como filho de rei que você é. Viva na presença de Deus. Não abra mão dessa presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é cercada de pureza e santidade. E os que desejam viver dessa forma devem buscar essa santidade e não abrir mão da presença de Deus. Como diz as Escrituras, como nós lemos no versículo, anda na minha presença, anda comigo, para que você atinja a perfeição que para você é possível e que eu posso trazer para a sua vida, você precisa andar na minha presença. O outro ponto é a presença de Deus proporciona livramento. Sim, a presença de Deus para que eu e você possamos sobreviver nesse mundo, nós precisamos da presença de Deus. O Salmo 124 fala assim, que se não fosse o Senhor, se não for o Senhor que estivesse conosco, nós teríamos sido consumidos, vivos. É diferente, vale ou não vale para hoje? Se não for a presença de Deus na nossa vida, nós conseguimos? Nós vem para o culto 3 dias na semana, nós vem para o culto no domingo, né? Nós, quando tem cooperação, a gente sai para ir para a cidade, para cooperar com os irmãos, cansado do trabalho, correria dentro de casa. Se não for a presença de Deus, a gente consegue. Se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, a gente faz. Não desiste rapidinho. A gente faz rapidinho. Como eu falei, no primeiro batidinho de pé do menino, não desiste, vai para. Então é a presença de Deus que nos sustenta, que nos faz ter vitória nesse mundo aqui. Sem a presença de Deus, é impossível que nós, os filhos de Deus, consigamos sobreviver nesse mundo. O Salmo 124 nos diz, e João, capítulo 17, 15 e 20, ali vai dizer, só não vou pedir para os irmãos abrir, não, porque o tempo não está estourando aqui, nós vamos ver a oração de Jesus, a intercessão de Jesus, né? Ele intercede pelos discípulos, intercede por nós, que ainda viríamos a crer nele, né? Então o Senhor já sabia disso, ele já sabia que seria necessário ele interceder por nós. Tem lá um versículo que fala, acho que é o 15, que fala, não peço o Senhor tire isso do mundo, mas peço o Senhor os ajude. Né? Então, vamos dizer assim, encaixando aqui nisso, que a presença do Senhor continue sobre eles. Para que eles consigam, para que eles prossigam, para que eles consigam, como diz o apóstolo Paulo, completar a carreira, guardar a fé e combater com combate para poder chegar até aqui, na perfeição que eu quero que eles cheguem. Né? Um outro ponto é, na presença de Deus, a alma é saciada. É só na presença de Deus que a nossa alma é saciada. A nossa alma tem sede de Deus, a nossa alma anseia pelas coisas de Deus. Se nós não dermos ouvidos a essa voz, ao grito da nossa alma por Deus, nós vamos dar ouvidos à nossa carne e fazer a vontade da carne. Então, anda na minha presença e ser perfeito. Salmo 16, versículo 11. Quem achar, lê isso para mim. É o último versículo e a gente já encerra.
Salmo 16, versículo 11. Vai-me haver a beleza da vida. Na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. A minha versão diz que há fartura de alegria. Na presença de Deus há abundância para a nossa alma. A presença de Deus é tudo que nós, os seus filhos, precisamos. Diante do Senhor, o homem recebe o que necessita para a sobrevivência em meio a esse mundo de perdição que está cada vez mais difícil, que está cada vez mais esquisito. Que a gente anda vendo, como o meu esposo comentou aí, tem umas coisas acontecendo e agora que você falar assim, nós estamos loucos a isso. Que alguém está louco nessa história, que não tem cabimento isso. Essa história aí de bebê reborn, de mãe que procura advogado porque quer a guarda do filho e que o pai tem que pagar a pensão porque o filho não come. O filho não come, não gasta fralda, não bebe água, não faz nada, mas esse quer esse que precisa, tem gasto. De mãe que quer preferencial no supermercado, porque está com filho, dá um filho de borracha. Bolsa Família, querendo Bolsa Família, faz festinha. Pediram para um padre conhecido aí, que eu esqueço o nome dele, para batizar. Onde se viu o próprio padre, de jeito desse. Né? Nas minhas palavras, de jeito desse. Aí você vê. Aí eu vi esse próprio, acho que foi o próprio padre. Não sei, não vou falar quem foi, mas eu vi uma outra reportagem falando assim que a apresentadora, fazendo pergunta para a mãe desses bebês reborn aí, perguntou, mas quanto custou? Aí falou um valor que veio dos Estados Unidos, que era muito, muito parecido com o humano, e falou o preço lá. Aí ela falou assim, nossa, mas é muito caro. Aí disse que o outro que estava participando da entrevista, aí falou assim, não. Porque é só isso, ó. Se fosse um filho mesmo, ia gastar mais. Aí fala pra mim, gente, eu não é tão louco, que jeito é esse negócio que esse, que olha, Jesus precisa voltar. Jesus sabe quando é que ele vai voltar, mas tem hora que dá uma ansiedade, igual hoje, esse mundo está muito louco. Por quê? As mesmas mulheres que falam que são a favor do aborto, que pode matar a criança dentro da barriga, são as mulheres que estão adotando criança de baixo. De jeito que é esse? Sociedade é essa? Mundo é esse? Mundo vai parar isso? De jeito que é esse? Se para nós, a gente fica de boca aberta, sou eu, nós que está louco, eu não sei, alguém está louco. Alguma coisa está errada no mundo aí. Supermercado, preferencial. Levou para o hospital para a criança a fé pega onde? Aí eu tenho uma risada lá que a pessoa falou assim, não é borracha no sol esquenta mesmo. Gente, misericórdia, é difícil, né? Mas se você for parar para pensar, que insanidade. Que insanidade. Pois é. Aí estão levando, querendo que teve esse caso, querendo que esse padre batiza, daqui a pouco já é na igreja, o senhor podia te apresentar. Mas não é mesmo? Não demora, não. E que jeito é esse, gente? Glória a Deus. Glória a Deus que tem solução. Tem solução, segundo louco. Tem jeito. Na presença de Deus há abundância para a nossa alma. A presença de Deus é tudo que os seus filhos precisam diante desse mundo louco. De verdade, esquisito que nós estamos vivendo. Né? Aqueles que estão em Cristo, Jesus amado, você começa a ficar pensando, você fica. Como não tem jeito de fugir desse assunto, como é que a sociedade, meu Deus, como é que a sociedade que fala que uma mãe pode matar a criança dentro da barriga dela, está aceitando essa mãe querer ser mãe de uma borracha? Não é preciso.
Nós precisamos orar. Porque daqui a pouco isso entra dentro da igreja. Daqui a pouco entra dentro da igreja. Meu Deus. Aqueles que estão em Cristo não se contentam com nada menos do que estar na presença do Rei do Universo. Somente na presença de Deus a nossa alma é saciada. Daí a importância da palavra de Deus a Abraão e a nós. Anda na minha presença e ser perfeito. Que em nome de Jesus, nós não venhamos perder o desejo, a alegria de andar na presença de Deus. Que em nome de Jesus, nada venha atrair mais a nós do que a presença de Deus. Porque é tudo que nós precisamos, tudo que a nossa alma anseia. E até esse mundo, como eu disse, que está defendendo essas coisas loucas, essas coisas esquisitas que estão acontecendo, é isso que precisa, da presença de Deus. É a presença de Deus que está faltando. É isso que está faltando, a presença de Deus. É como eu costumo dizer assim, irmãos, é como um quebra-cabeça. Cada peça encaixa no seu devido lugar. E a peça que falta no coração da humanidade é Jesus. E é só Ele que pode preencher esse vazio. Não é beber de borracha, não é bebida, não é droga, não é adultério, é a presença de Deus. Então, que em nome de Jesus, que a igreja se guarde disso. E busque isso. Anda na minha presença. Isso é perfeito. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estudo abençoado, na presença do Senhor. Eu lembro, quando fala da presença, eu lembro do Salmo 51, o salmista Davi dando uma importância tão grande na presença do Senhor, e quando ele comete aquele erro que marcou a vida dele, de adultério, de ter matado o próprio esposo dessa mulher, etc., ele vai dizer lá que pecou contra Deus, e ele vai dizer: ó Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulse de mim a tua presença, nem que retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta como espírito voluntário. E esse mesmo salmista, o salmista Davi, Salmo 16, falando da importância da presença do Senhor. Salmo 16 vai dizer no versículo 8: o Senhor tem sempre na minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Tem que valorizar a presença do Senhor todos os dias. Fazer como Moisés, né? Quando Deus disse: eu não vou mandar o anjo, não, Senhor. Se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Que nós possamos, todos os dias, dar valor à presença do Senhor. Amém? O mais chegando, só tem um livro, as ofertas. Vou pedir para o pastor Marcos estar orando sobre as ofertas. Amém? Como é que vamos orar, Senhor? Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos neste momento, com a certeza do Pai, exaltar e glorificar o Teu nome com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Que o Senhor abençoe cada ofertante dizimista desta casa. Que o Senhor prospere, ó Pai, multiplique para que haja sempre condições, não somente de suprir todas as contas, mas também de alargar as tendas, de alcançar os propósitos, os projetos que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E que cada irmão que propôs no seu coração, foi colocado em auxiliar e ajudar,
que jamais lhes falte coisa alguma, mas que, pelo contrário, eles tenham não somente o suficiente para si mesmos, para distribuir a outros também e abençoar outras vidas. E que o teu nome continue sendo exaltado e glorificado através da vida do teu povo, abrindo portas também para aqueles que estão com as portas fechadas e concedendo a tua graça para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Cumprimentos a nossa paz do Senhor. Pastor Lomar, pastor, quer contar o testemunho que graças a Vamos ao Senhor. Já vai contar as coisas que Deus faz, né, irmãos? Coisas que Deus talento. Podia ter quebrado o pé ali de bobeira, né? Falta de atenção. Vamos louvar o hino 77. Amém? Queres neste mundo ser um vencedor? Queres cantar as ruas e na rua? Queres ser alegre ao comunicador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E aproveita o mal de cobrirá pela senda leve o caminharás. E no encontrado com teu Salvador, neste mundo cristão, muitos haverá, cujos corações transformam de pensar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus no contato, deves guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E aproveita o mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás. E no encontrado com teu Salvador, queres tu com Deus a comunhão viver, sua ordem te sempre permanecer. Que o mundo possa instrumente ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato
e pra gente eu sei, o amor de Cristo divina nascer. Neste mundo tudo mal vencer, guardado comprado e terá sofrer, guardado comprado com meu Salvador, que não tem uma mão de glória pela senda leve, tu caminharás, e no encontrado com teu Salvador. Glória a Deus, agradecer a oportunidade. Passamos as palmas do Senhor. Bela escolha do hino, tá? Sobre o assunto, né? Faz várias perguntas, hein? Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre igual um lutador? E queres tu com Deus comunhão ter? Queres neste mundo todo mal vencer? Qual que é o segredo? Guardar o contato. Amém? Glórias a Deus. Pastor Leandro, por gentileza, vem fazer o encerramento para oração, já abençoando, lembrando que amanhã a oração às 19 horas, quinta-feira, no recurso de ação de graça, o pastor Sérgio, né? Pai do Senhor Jesus, vamos orar, agradecendo, Senhor. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que falaste no nosso coração. Ó Deus Todo-Poderoso, que a tua bênção esteja sempre estendida sobre nossa vida e sobre a vida dos nossos irmãos. Senhor Deus, nos conduza de volta ao lar, guardando-nos e livrando-nos de todo e qualquer tipo de mal, assim abençoando com toda a sorte e bênção, Senhor Deus, cada lar e cada família, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Nós oramos, por fé nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com as mãos aos céus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as boas consolações do Santo Espírito do Senhor estejam sobre nossa vida e assim permaneça para todos sempre. Todos nós também digamos: Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem retirará sobre o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Tudo encerrado em nome de Jesus, eu tiro suas palmas, compreende o nome de Jesus. Amém. E